Olá, bem-vindos ao canal Mecânica Esportiva. Sou o Nicolas e hoje apresento o novo CAPTUR. E além disso, hoje nós temos ele na versão híbrida. Então aqui no canal estamos testando cada vez mais versões híbridas. Como vocês sabem, acredito que esse é o melhor caminho, preferível ao elétrico ou só combustão. Vamos dar uma olhada rápida no interior e depois um passeio pela cidade até a rodovia. Isso nos dará um retorno completo sobre o veículo e veremos como ele se sai agora. Vamos lá, vamos começar. Então vamos começar pela frente. Então temos esses novos faróis, que são realmente o novo estilo da Renault, que também podemos encontrar no Clio. Realmente com esse recorte aqui temos os faróis, obviamente. Full LED agora, nos carros que começam a ser de médio para alto padrão, já temos Full LED. E aqui temos essa luz diurna na frente, que dá esse toque. Então, um pouco, essa vírgula aqui, com esse pequeno recorte, que dá um estilo realmente muito legal. Depois, temos essa longa linha cromada aqui, que realmente faz toda a volta e que realmente amplia o carro. Eu acho isso realmente muito legal e é algo que agora vemos muito na Renault, em toda a linha, até mesmo nos Dacia. Nós realmente temos capôs que são bem arredondados, esculpidos e que dão um belo design ao carro. E eu acho isso muito legal. Além disso, esse azul a deixou maravilhosa. Acho muito legal o teto com azul e prata. E principalmente com o teto, a gente tem esse detalhe aqui, na proteção da saia lateral, que é realmente muito bonito. Depois, temos essas grades pequenas, que permitem a entrada de ar, inclusive embaixo. Aqui temos o radar que serve para obter informações em relação ao veículo da frente. Então vamos ver isso por dentro. Uma opção que, na minha opinião, não é muito útil neste veículo, mas vamos falar sobre isso. Temos pequenos radares escondidos. A câmera aqui, além do pacote de câmeras 360 graus e assistência de estacionamento. Sem faróis de neblina laterais, como podem ver, temos essas pequenas grades, então, que deixam o ar passar e que sai do outro lado, na altura das rodas, com detalhes cromados que, na minha opinião, dão um belo efeito. Então, para mim, esse veículo realmente tem um visual muito bonitinho. É atraente e pode agradar a todos, homens e mulheres. E quanto aos faróis também, dá para ver de lado. A gente tem umas garrinhas que são bem legais e um design bem trabalhado no farol. De lado. Vamos começar por este enfeite que está aqui apenas para decorar. Como eu disse, dá para ver um pouco nos faróis aqui, essas pequenas linhas que são bem bonitas. Aqui, o contorno do arco da roda em plástico dá a ele um aspecto um pouco mais moderno e um pouco mais largo. Porque quando é pintado, fica um pouco diferente. Ainda é um SUV que costuma ter arcos de plástico, dando um visual mais aventureiro. Temos belas rodas de 18 polegadas. Eu acho isso muito legal. Elas são bem bonitas. Com o logo aqui da Renault, cercado por um círculo azul, já que é um modelo híbrido. Do lado, podemos ver então, temos essa parte Biton. Então o azul aqui, o cinza, que é da mesma cor que o teto. O que faz uma pequena referência legal. E principalmente, com isso temos nas rodas, esse cinza que temos aqui, temos ali, isso faz várias pequenas referências, como nos para-choques dianteiros. Acho isso muito legal. Temos maçanetas tipo geladeira, veja só. Então as portas. No retrovisor, luz de seta aqui e partes inferiores das portas em plástico. Bom, isso não parece necessariamente muito sofisticado, mas acaba ficando legal com essa pequena faixa cromada aqui. Na traseira, então, temos o mesmo desenho das linhas que tínhamos na frente nos faróis, essas pequenas linhas nas lanternas. Temos uma portinhola aqui e outra no lado oposto. Desse lado, podemos abri-la sem precisar puxar nada dentro do veículo ou acionar nada. Temos a tomada aqui para recarregar o veículo. Podemos recarregar em casa ou em uma estação comum. Em uma estação comum, leva de 1h30 a 3 horas, dependendo da potência. Em casa, vai ser realmente durante uma noite inteira, conte cerca de 8, 10 horas, tranquilamente. Na lateral encontramos o emblema E-Tech Plug-in híbrido. Aqui temos do outro lado e atrás, ou seja, 3 lembretes. Agora de lado, a gente vê realmente todas essas linhas que fogem e terminam aqui, nessa pequena janela lateral. É bem legal, então, com as colunas pretas, isso está cada vez mais comum e realmente dá um visual mais bonito. E é a mesma coisa, então a linha cromada está só na parte de baixo aqui, e isso realmente
Belos detalhes. A carroceria tem linhas laterais simples e fluidas, sem agressividade, diferente do esperado para esse veículo. Esperamos que ele seja elegante, e acho que cumpre bem esse papel. Em termos de dimensões, temos 4,23 metros de comprimento, 1,80 metro de largura e 1,57 metro de altura. Isso faz dele um belo carrinho compacto, mas que ainda assim se sai muito bem em espaços apertados. Na parte traseira do veículo, encontramos aqui a pequena antena em formato de barbatana de tubarão. Aqui, o aerofólio, que integra a luz traseira, ou seja, a terceira luz aqui. Vidros escurecidos estão cada vez mais comuns na traseira dos veículos. Isso é bem prático porque no verão, pelo menos, os passageiros e o interior do habitáculo ficam um pouco menos quentes. Além disso, te dá mais discrição. Temos os faróis, então, que assim como na frente, retomam esse grande é aqui. Sempre nas laterais, essas linhas têm um belo design de farol. Na traseira, bem no meio, temos o logo da Renault, com a câmera de ré integrada aqui. Logo abaixo, isso nos lembra que estamos em um Captur. E aqui, o pequeno emblema E-Tech Plug-in Hybrid. Abertura do porta-malas. Neste modelo, não há abertura automática. Na traseira, o porta-malas tem 265 litros, não é muito, mas podemos seguir. O banco traseiro oferece 379 litros e rebatido chega a 1.118 litros. Um pequeno detalhe embaixo, já que esta é uma versão híbrida, temos embaixo 40 litros de capacidade extra, que pode incluir o triângulo, o colete e os cabos de recarga, que você pode colocar nesse local. E à direita, você tem seu pequeno compressor e o líquido antifuro. Também encontraremos no para-choque os sensores de ré e o farol de neblina que fica bem aqui. Também teremos na traseira este plástico aqui, que dá um efeito um pouco de alumínio e também deixa o veículo com um visual um pouco mais aventureiro. Isso vai combinar com o teto nesta versão. E desse lado, teremos aqui a tampa do combustível que precisa ser ativada no painel para poder ser aberta. Então, sob o capô, teremos aqui deste lado o pequeno motor a gasolina e à direita toda a parte elétrica. Então temos um veículo que possui 160 cavalos no total. Então vamos ver como ele se sai totalmente elétrico, como se sai totalmente a combustão. Temos vários modos. O importante é saber que o veículo mantém uma reserva de eletricidade para religar na partida, mesmo quando indica bateria vazia. A cada frenagem, recarregamos um pouco para religar o veículo. Vamos ver também no interior, na parte do câmbio, que não é possível selecionar a marcha engatada, mas veremos isso quando estivermos dirigindo. Então aqui estamos a bordo deste Captur, portanto, deste novo Captur. Quando nos acomodamos, percebemos que é bem moderno. O design teve esforço real. Temos essa bela tela aqui, que é sensível ao toque, que é bastante intuitiva. Temos um menu Home com várias opções, além de ligar e desligar. Em seguida, temos alguns botões abaixo. Então, com isso, o primeiro é o modo veículo elétrico. O modo veículo elétrico permite que você escolha a configuração de condução que deseja. Então, temos o modo puro. O modo puro é realmente aquele que você vai usar no dia a dia, principalmente se você anda na cidade, que vai ser realmente o mais adequado para economizar energia e usar principalmente o modo elétrico deste veículo. Em seguida, temos o modo esporte. Então, quando eu clico no modo esporte, aparece uma exibição aqui e a tela, atrás de mim, que muda. Então essa tela atrás, eu não descobri como configurá-la. Para mim, não dá para configurar de várias maneiras. Só temos duas opções, ou o modo puro ou o modo esporte. E depois, só isso que vai mudar atrás. Só muda um pouquinho de lugar e coloca um pouco de vermelho. Com certas configurações, é possível ativar o modo vermelho nas portas e outros locais. E o último é o modo mais Sense. Então a gente vê a tela mudando de novo. Desta vez, você configura tudo. Também há o modo eSave disponível neste veículo. O modo eSave, basicamente, serve para permitir que você mantenha a carga da bateria. Quando você chegar na cidade, ou se você já estiver na cidade e quiser guardar a bateria, para. Depois, você ativa o modo eSave e o carro usa mais o motor a combustão. O que importa é que em qualquer modo do carro, o Start-Stop sempre é automático quando estamos parados. E toda vez que o carro for arrancar de novo, seja no modo mais Sense, Sport ou outro, o carro sempre vai arrancar usando o motor elétrico.
Em seguida, é isso que temos. Claro, temos o Apple CarPlay, o Android Auto, né? Isso virou praticamente padrão em quase todos os veículos. Abaixo, há o bloco do ar-condicionado. À esquerda, ajusta-lhe a velocidade, no centro, a temperatura. E à direita, você seleciona para onde deseja que a ventilação seja direcionada. Logo abaixo temos aqui uma tomada de 12 volts. À direita dela temos um cabo que pode ser conectado em um jack de 3,5 para colocar sua música no auxiliar. E duas entradas USB que permitirão o Android Auto, o Apple CarPlay ou simplesmente recarregar. Aqui encontramos um lugar onde você pode colocar seu telefone ou outra coisa. Esse pequeno seletor aqui. Ao ligar o veículo, os modos aparecerão aqui em branco. Temos os modos Ré, Neutro, Drive e B. No D e B são dois modos lado a lado e que ativaremos dessa forma. Então, selecionaremos D ou B dessa maneira. O modo B é o modo Brake, que faz a regeneração de energia. Recomendo usar sempre que possível. De qualquer forma, com um veículo híbrido, isso é realmente o ideal, já que recarrega a bateria toda vez que você desacelera. E outra coisa, você vai usar muito menos os freios. O modo Brake realmente regenera com o motor elétrico e isso freia, se você souber antecipar. E o que é realmente a coisa mais importante com o híbrido é a antecipação. A gente aprende a antecipar. Você quase nunca usará as pastilhas de freio, só para parar totalmente. Quando parado, há também o botão Auto Hold aqui. Então isso significa que quando você freia, o veículo para, você solta o pedal do freio e o veículo vai continuar parado, em ladeiras, terrenos planos ou qualquer situação. Isso é bom, pois evita que você fique com o pé no freio sempre. Aqui ao lado temos o freio de mão, que é elétrico. Depois, enquanto estamos nessa área, temos esse pequeno apoio de braço aqui, que desliza. Mas por outro lado, o que me incomoda é que eu tenho braços longos. Olha, eu não consigo alcançar o volante. Mesmo puxando tudo aqui, isso é um pouco ruim. Se viesse mais atrás, seria mais prático segurar o volante com as duas mãos nos apoios de braço. É um pequeno detalhe. Embaixo temos dois porta-copos, então com pequenas presilhas que seguram. Se você colocar uma latinha, ela não vai se mexer. E aqui você tem um compartimento específico para colocar a chave. E a chave é assim que ela se parece. Então ela é muito bonita. Eu gosto muito dela assim, branca. Temos vários modos na chave. Abrir e fechar, claro, do veículo. A luz, então, para iluminar com as luzes diurnas. O porta-malas para destravar. Só o porta-malas. Esse lugar é ótimo para ela. Se não, guarde no bolso, pois temos acesso keyless ao veículo. Embaixo, aqui você tem outro espaço de armazenamento acessível quando está guardado. Mas, quando está assim, como pode ver, não temos acesso. Não é muito prático, se você dirigir bem alto, não vai ser tão fácil acessar. E essa área é iluminada à noite, como este lugar com portas dos dois lados, onde você escolhe entre cerca de 10 cores. Quando chegamos ao volante, temos um belo volante de couro que é bem macio, agradável. E temos 3 maneiras de configurá-lo em certos modos. Pode ser no modo conforto, mais assistido, normal ou esporte, que aumenta a sensação no volante. Isso é até que legal. À direita, temos os controles aqui para navegar pelos poucos menus que temos no fundo da tela. À esquerda está o controle do piloto automático e um limitador de velocidade, para atender o telefone. Infelizmente, neste modelo, não temos o adaptativo. Então, em relação a isso, na frente eu falei para vocês sobre o pequeno sensor de posição em relação ao veículo da frente. Na tela, vemos que o veículo à frente está a 0,8 ou 0,5 segundo de distância. Para te mostrar mais ou menos o tempo de reação que você vai precisar e o tempo percorrido entre você e ele. Não achei isso útil e lamento que não tenhamos o controlador de velocidade adaptativo. Ainda mais porque o veículo sabe reconhecer qual é a distância entre mim e o veículo à minha frente. Aqui atrás temos as opções para o volume, o som e os modos. Podemos conectar então, como eu disse para vocês, os telefones. Podemos usar o Bluetooth, escolher os modos e as fontes. Limpadores de para-brisa à direita, faróis à esquerda, incluindo faróis automáticos com projetores de LED. No modo automático, seja dia ou noite. Em estradas pequenas, o farol alto acende sozinho quando possível. No farol baixo simples, ao cruzar com outras pessoas. À esquerda está o assistente ou detector de saída de faixa.
Temos como ajustar a iluminação do painel e a altura dos faróis aqui. E os botões da tampa do tanque de combustível. Do outro lado, temos o botão de ligar o motor, então para dar a partida, pé no freio, eu ligo assim. Adoro esse som, sempre acontece, até quando entro no veículo, é divertido. Temos plástico emborrachado aqui ao longo de tudo. Aqui também, aqui também. Aqui temos essa parte branca, que parece um tecido plástico, mas é macia, flexível e agradável, que se estende aqui até o final. E depois embaixo, aqui temos plásticos duros, o que também é muito legal é essa parte então que é com esse mesmo tecido plástico. Não sei dizer exatamente o que é, mas é bem agradável ao toque. Isso permite que, ao apoiar a perna desse lado, não seja um plástico duro, o que é bom. À minha esquerda, na minha porta, tenho os retrovisores, o ajuste. Posso também recolhê-los aqui. E tenho os 4 vidros com função um toque. Isso é uma coisa boa. Bem prático também. Acima de mim, o retrovisor simples, 2 luzes de leitura legais e o botão SOS. É isso, basicamente tudo sobre a frente. Os bancos realmente seguram bem. Então aqui estamos em um acabamento intenso e, esse tecido é realmente muito agradável. Então ele é um pouco áspero e realmente agarra bem. Então você não vai escorregar no banco quando estiver fazendo curvas. Ele sobe muito bem aqui, o que é ótimo. O mesmo para a região das coxas. A gente fica bem apoiado. O apoio de cabeça tem design diferente. O porta-luvas está aqui. Então, o que é engraçado é que quando a gente abre, ela abre devagar. Se você quiser abrir rápido, ela volta e ainda assim vai abrir devagar. Por outro lado, ela é bem profunda, dá para colocar garrafas grandes de água. Então, os bancos traseiros a gente acessa com bastante facilidade. A entrada é bem alta, isso é uma coisa boa. Então, eu tenho 1,80 m, quando estou bem sentado, minha cabeça não encosta lá em cima. Por outro lado, é essa parte que chega muito perto das minhas têmporas. Não é muito agradável, pois o veículo parece mesmo uma casa, como se tivéssemos aproveitado o sótão. Fora isso, realmente temos espaço no teto. Depois, dependendo de como a gente se posiciona, talvez fique um pouco melhor. Mas quando os bancos estão totalmente recuados, eu tenho esse suporte aqui que fica bem no canto do meu olho. Não é necessariamente o lugar mais agradável, vai ser um pouco melhor para as crianças, que ficam um pouco mais baixas e tem uma visibilidade melhor pela janela. Então aqui temos vários lugares, então temos o cinto aqui. Para a terceira pessoa que está incluída no banco, esse lugar aqui, como é que fica? Ela é confortável e acolchoada para as costas, igual às outras. Estamos bem acomodados aqui dos lados. Ajustei o banco para mim na frente, tenho 1,80 metros e realmente sobra bastante espaço. Eu posso até colocar meus pés debaixo do banco, já que o banco é bem alto. Isso é uma coisa boa. Na parte de trás, temos 2 pequenas saídas de ventilação separadas para os passageiros. Temos 2 entradas USB e temos, uma tomada 12 volts aqui. Redes pequenas na parte interna, um pequeno compartimento nos bolsos, porém plástico duro em toda a porta. Só meu apoio de braço, feito do mesmo material branco da frente. E um filtro que posso ajustar aqui. Podemos neste carro ajustar o avanço dos bancos. Então veja, ele realmente vai até ficar muito próximo. Até aqui fica colado, só consigo passar 2 dedos. Só o suficiente para ajustar para mover o banco para frente ou para trás. Mas ele recua realmente com facilidade. A gente avança, recua e isso muda bastante a capacidade de carga do porta-malas. A gente pode, obviamente, rebater os bancos. Então temos uma pequena alavanca aqui. Então temos 2/3, 1/3. Isso garante um piso plano até o fundo do porta-malas. Temos o top tether aqui. Então é para os assentos de bebê. Temos as fixações Isofix desse lado aqui. E me parece... Também temos as fixações Isofix e o top tether aqui para o banco dianteiro. É possível instalar 3 cadeirinhas de bebê neste carro. 2 atrás e uma na frente. Um detalhe legal, uma pequena tampa aqui para esconder as fixações
do Isofix. Gosto muito disso, prefiro esses grandes plásticos. É um detalhe pequeno, mas faz diferença para mim. Então aqui estamos a bordo deste novo Captur híbrido. Vamos fazer um teste. Como disse, um pouco na cidade, estrada e rodovia, para ver como ele se sai. Então vamos testar da autonomia no modo elétrico e ver um pouco de tudo o que podemos fazer. Vamos lá. Então cinto de segurança, pronto, pé no freio, eu ligo o carro. Tem vários bip-bip e só preciso puxar aqui para colocar em drive ou em B. Então eu coloco em B, como eu disse para vocês, é mais prático. Agora, estou no modo B. Então vamos lá, o freio de mão destrava automaticamente. Eu só acelerei. Pronto! A gente sai com calma. Então, a Renault tem esse barulho específico que você pode ouvir, que também ouvimos no Zoe, etc. Para alertar sobre a chegada de um veículo elétrico que é muito silencioso na cidade. Assim que eu solto, ele freia. Então isso vai até cerca de 10 km por hora. Depois eu piso no freio e aí o auto hold é ativado. Por exemplo, aqui eu solto o freio, o carro não anda e isso é bem prático no trânsito. Para ativar, segure o freio por 1 segundo. Depois, mantenha o tempo que quiser até acelerar novamente. A seta, este é o barulho. E temos a possibilidade nos menus, é a primeira vez que vejo isso, de ajustar a intensidade do som da seta. Isso é sensacional. Aqui eu coloquei no mínimo porque para mim é meio incômodo ficar ouvindo o tique, tique, tique o tempo todo. Mesmo assim, este é agradável comparado a outras marcas. No modo elétrico eu já andei um pouco e agora é inverno, está frio. Então, no modo elétrico, com certeza vai rodar um pouco menos em distância, porque precisa de um pouco mais de bateria para aquecer o interior do veículo. A dica é sempre aquecer o veículo enquanto ele está carregando na tomada. E isso você pode programar. Depois que o veículo esquenta, é mais fácil mantê-lo aquecido do que aquecer do zero, especialmente no inverno ou ao descongelar. No inverno, percebi que fiz cerca de 40 km totalmente elétrico, misturando cidade, um pouco de estrada e rodovia a 110 km por hora. Vamos tentar o estacionamento enquanto estamos na cidade, já que temos assistência. Vou ativar meu botão aqui, que me mostra a maneira como eu vou querer estacionar. Pode ser em paralelo, espinha, diagonal ou até sair. Então aqui eu vou escolher, por exemplo, eu quero entrar em uma vaga paralela. Então seleciono a seta. Então aqui eu ligo a seta para a esquerda e o carro normalmente deve conseguir encontrar uma vaga para mim. Então, aqui ele me diz que encontrou uma vaga de estacionamento. Ok, para, eu paro. Engatar a marcha ré. Faz muito barulho. Dê ré. Pronto, estou dando ré. Então eu não toco no volante, claro. Por outro lado, eu controlo o acelerador e o freio. Na Mercedes, o carro fazia tudo sozinho. Ok, engatar a marcha à frente. Então, está chegando bem perto, muito, muito perto. Estou realmente a alguns milímetros. Pronto, é até aqui, parar, marcha ré, e então eu dou ré. Sou sempre eu que cuido de tudo. Pronto. O carro estacionou sozinho, é muito prático. Então, o que é legal nos carros elétricos é que eles também têm muito torque. E quando queremos sair, principalmente de 0 a 50, isso acontece bem rápido. Nos engarrafamentos, dá para dirigir só com um pedal quando o trânsito para e anda com frequência. Isso também é bem prático. Por outro lado, quando for preciso parar, a gente vai ter que pisar no freio obrigatoriamente, já que não tem piloto automático adaptativo. No quesito direção, o veículo é bem preciso. Como falei, há várias maneiras de escolher a direção mais ou menos firme, em 3 níveis.
Isso é uma coisa boa. E a direção não é muito assistida. Tem alguns veículos em que você consegue virar só com a pontinha do dedo. Aqui é preciso fazer força, então você gosta ou não. Quando digo fazer força, é bem leve. Dá para dirigir com a ponta dos dedos, mas não é super assistida. Isso é bom, pois temos uma melhor noção da direção. Renault anuncia cerca de 60 km na cidade. Acho que a gente pode chegar perto disso, pelo menos uns 50, com bastante facilidade. Se você só andar na cidade e não usar o aquecedor como hoje, então, quando está abaixo de 15 graus, eu admito que aí complica um pouco a tarefa do veículo. Principalmente se você dirigir por muito tempo, o que você precisa pensar principalmente é em recuperar o máximo de energia e antecipar. Não acelerar muito forte, não frear muito forte. A antecipação realmente é a palavra-chave. E então, eu gosto de me propor pequenos desafios. Por exemplo, quando o carro indica 40 km, tento alcançá-los sem pensar, droga, se está em 32, usei toda a bateria. Então, como eu estava dizendo, a gente tem a escolha entre 3 modos. O modo puro que eu usei até agora. Também temos o modo esporte. O modo esporte que muda o visor aqui no centro para mim. E temos esse pequeno logotipo aqui, como se o Captur estivesse em um circuito e que desta vez também vai ligar o motor a combustão. Então, teremos a potência combinada dos 2 motores. E aí, dá para sentir que tem muito mais potência e está muito mais responsivo. Se acelero, até patina em piso escorregadio. É preciso ter cuidado, pois um veículo elétrico com motor a combustão oferece muita potência e torque. Então aqui, o motor a combustão está sempre ligado, mas assim que eu solto, estou no modo B. Ele desliga o motor a combustão e recupera energia graças às rodas que recarregam as baterias. E assim que você acelera, o motor liga de novo. E realmente acelera muito bem. Como disse, ficamos firmes nos bancos nas curvas, sem nos mexer. Isso é uma coisa muito boa. E agora, a gente vai pegar um trechinho de estrada. Vamos ver como é o isolamento acústico e o que acontece. Vamos lá! Em relação à aceleração, sem problema. Então, para lidar com isso. Isso acelera de verdade. No modo esportivo, logo atingimos o limite permitido. Tenho meu controlador de velocidade. Vamos deixar em 90. Estamos no modo esportivo. O isolamento acústico não é tão ruim. A gente ouve um pouco o barulho do vento. Por outro lado, o motorzinho, como é um motor bem pequeno, dá para ouvir bastante. Estamos no modo esporte. Se eu mudar para mais sense. Aqui, por exemplo, voltei para o modo elétrico, já que ativei o modo mais sense, que prioriza o modo elétrico. E posso escolher a qualquer momento, por exemplo, com o e-save, reativar o motor a combustão. Assim, preservo energia para usar o modo elétrico depois na cidade. Quando estou no modo a combustão, o indicador no fundo do painel aparece em cinza. E quando volto para o modo elétrico, o indicador fica verde. E depois, por exemplo, no modo mais sense, temos uma parte em verde e o restante do indicador ficará em cinza. Se você pisar fundo no acelerador, os 2 motores funcionam juntos, igual no modo esporte. Então, quando você está em estradas grandes assim, a menos que você saiba que vai poder recarregar à noite. Mas, se você for fazer uma viagem longa, como atravessar a França, na rodovia, você pode colocar no modo motor a combustão. E quando voltar para a cidade, pode voltar para o modo elétrico, para consumir o mínimo, já que na estrada em velocidade constante, o veículo gasta menos. De qualquer forma, nos motores, na gasolina. E esse veículo, toda vez que você acelera, de novo, não importa o modo, mesmo se você estiver no modo, economia de eletricidade. A energia recuperada durante a frenagem para parar no semáforo será reutilizada instantaneamente quando você arrancar novamente para também preservar o seu tanque de gasolina. É na hora de arrancar que geralmente consumimos mais.
Uma coisinha, nesse carro a gente não tem uma caixa de câmbio onde dá para selecionar a marcha engatada. Só tem o modo Drive ou B, e o que me incomoda às vezes é que quando a gente vai acelerar, o carro demora muito para trocar de marcha. E às vezes isso é incompreensível. Então, sobre o consumo, para vocês terem uma ideia, dados do veículo e energia. Ontem eu estava bastante no modo de economia de bateria. Em 162 quilômetros, fiz uma média de 4,9 litros, usando principalmente o motor a combustão. Na cidade, eu usava o automotor elétrico, sempre que tinha um pouco de trânsito, mas 4,9 litros, acho isso realmente razoável. Se você usar só o motor elétrico, ficará em 0 litro por 100, o que é muito agradável. Se você tiver a possibilidade de recarregar em casa ou no trabalho, não hesite, é realmente muito confortável de usar. No modo totalmente elétrico, é possível dirigir até 135 km por hora, suficiente para qualquer situação. Você também deve saber que a 130 km por hora na rodovia é mais difícil preservar a bateria. Dos 65 km anunciados, ficaremos perto dos 40, ou até menos no inverno. Se você tiver 30 km diários, não terá problema. Você poderá recarregar seu veículo em casa à noite e sair de manhã com ele aquecido. Isso será ideal para ir trabalhar. Então nós temos aqui nos botões a escolha dos modos. E assim que apertamos o botão veículo elétrico, ele volta diretamente para o modo elétrico. É bom ter um atalho para escolher entre dinâmico, esportivo, etc., sem procurar nos menus. Ao apertar o botão veículo elétrico, ele retorna ao modo elétrico instantaneamente, ou você pode escolher outro modo. Por exemplo, mais Sense, e eu volto para o modo de economia de energia para poder guardar eletricidade até o destino. O bom é que o indicador é realista. Se ele mostrar 10 km, é isso mesmo. Com uma condução econômica, eu costumo dirigir de forma bem calma, na maior parte do tempo. Os 10 km serão respeitados. E também, quando você precisar fazer uma ultrapassagem, se você acelerar e o carro notar que precisa de mais energia, pode continuar. Ele reduz a marcha. E ele vai enviar ainda mais energia graças ao motor elétrico, o que vai te ajudar a ultrapassar com mais facilidade. Agora estou no modo totalmente elétrico. Estamos a 110 km por hora. A 110 km por hora, temos bastante ruído do vento ao redor da cabine. A gente ouve. O barulho do motor, a gente não ouve de jeito nenhum, justamente porque estamos no modo elétrico. Isso é uma coisa boa. Por outro lado, se eu voltar para o modo mais Sense, o motorzinho. Tudo bem. Há um pequeno ruído leve presente na cabine, mas a gente ouve muito pouco, pelo menos a 110 km por hora. Também me incomoda não termos conta-giros no carro, então em nenhum momento a gente vai saber a quantos giros por minuto está. Isso me incomoda um pouco. Não sei se é possível fazer isso, ou talvez em uma próxima atualização, se vai ser possível ter isso. E então, a 110 é confortável. Agora vamos ver a 130 km por hora. Então, volto para o modo elétrico. Para acelerar de novo até 130 no modo elétrico, então, isso leva um tempinho. Então, em modo totalmente elétrico, é um pouco difícil. Acima de 120 é um pouco difícil na subida, então estamos a 130. A 130 há muito barulho de vento, mas o ótimo é que não ouvimos o motor, e se eu voltar, o motor a combustão. Ele está um pouco na cabine, mas tudo bem, ainda aceitável. E toda vez que a gente freia, regenera eletricidade. E isso é uma coisa boa. Como disse, antecipação é a palavra-chave com esse tipo de veículo. Vamos ver em uma estrada diferente, então a 70, como é que fica? Um pouco da estabilidade em curvas. Então, hoje não é necessariamente, é a melhor coisa, está chovendo. Choveu durante todo o meu teste,
Então em curva, eu estou em uma rotatória pequena, bem apertada. Temos bastante subesterço. E depois na reaceleração, enquanto não usamos só o modo elétrico, a reaceleração é bem forte. O motor simples acelera até que bem. Eu fiz um vídeo de 0 a 100 que você pode encontrar no canal. Então, com o modo elétrico e o modo de potência total. Aqui estamos numa estrada bem ondulada. Como falei, o carro segue confortável. Para acelerar de novo, realmente não é um carro com caráter esportivo, não foi feito para ir rápido. O híbrido, como eu falei para vocês, é realmente feito para dirigir de forma tranquila. Também veremos os fluxos de energia que surgem ou podem surgir nesse local ao clicar com o veículo em destaque. Com a capacidade recente nas baterias, o motor, isso mostrará a você com fluxos assim, pequenas linhas. Quem é que alimenta o motor? Então, é a eletricidade ou é a gasolina que vai realmente mover as rodas? Então, é legal ter isso aqui, ou, caso contrário, temos um modo simples com uma bateria, um motor e rodas, com pequenas setas no painel. Após esse teste, para quem é o Captur híbrido? Portanto, para quem circula muito na cidade e usa bastante o modo elétrico, que é o mais relevante. Percebi em mais de 500 km média de 5 litros por 100, o que é realmente muito razoável, usando principalmente o modo de economia de bateria. Na cidade percebi que recarregava facilmente o tempo todo. Ao dirigir no modo e-save, isso é positivo. Também notei que a autonomia anunciada era realmente a autonomia que a gente usava. O painel de instrumentos é bem confiável. Concretamente, se você usar esse carro para ir todo dia ao trabalho no modo elétrico, vai ser realmente ótimo se você tiver, por exemplo, 15 km de manhã e 15 km à noite. Ou um pouco mais na cidade, se você só andar na cidade vai ser o ideal. E além disso, o modo elétrico é realmente muito confortável. Concretamente, é um veículo muito bom, a gente fica bem confortável dentro dele. De qualquer forma, esses bancos aí seguram muito bem mesmo. A posição de dirigir é ótima, com volante ajustável em altura e profundidade. A alavanca está bem acessível. O veículo tende a rodar muito e pode ficar barulhento na estrada a 130 km por hora. Acho que esse veículo vai rodar mais em estradas nacionais, estaduais e na cidade. Espero que tenham gostado do vídeo. Se sim, deixem um joinha e se inscrevam no canal. Isso me ajuda muito. Teremos muitos outros testes no canal. A ideia é realizar o máximo de testes possíveis com todos os tipos de veículos. Desde carros elétricos até carros super esportivos. Vocês podem encontrar tudo isso no canal. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse veículo, não hesitem, deixem nos comentários e terei o maior prazer em responder. De qualquer forma, eu digo até breve aqui no canal. Tchau!